Graças a paz, queridos. Feliz ano novo, né? Estamos em 2025, início do ano, janeiro ainda. E a palavra que eu quero deixar para você hoje, vamos ler a Bíblia toda esse ano. Amém? 2025 começou e esse é um desafio de todos os anos. Estamos em janeiro e nós podemos ler a Bíblia todos os dias, todos os meses e todos os anos. Isso é uma responsabilidade do cristão. Na verdade, um cristão que não ler a Bíblia toda durante o ano, ele é irresponsável. Você acredita que tem cristãos que não leem a Bíblia toda uma vez por ano? Você acredita que tem pastores e líderes que não leem a Bíblia toda uma vez por ano? Você acredita que tem pastores e líderes que nunca leram a Bíblia inteira, na vida toda? Pois é, triste, né, realidade. Porque já tem muçulmanos que já leram o Alcorão mais de 200 vezes. E tem líderes e pastores que nunca leram a Bíblia toda. Olha que vergonha. Tem muçulmanos que já leram a Bíblia, o Alcorão 300 vezes. E estão lendo cada vez mais. É óbvio que o Alcorão é muito menor que a Bíblia, mas se a gente fosse colocar aí 2 Alcorões, seria uma Bíblia. Então eles já leram, quem leu a Bíblia, quem leu o Alcorão 200 vezes, leu a Bíblia, teria lido a Bíblia pelo menos 100 vezes. Olha só, isso é forte, né? E tem cristãos que nunca leram a Bíblia toda. E eu quero esse ano te desafiar para que você possa ler a Bíblia toda no ano de 2025. Um grande herói da fé, chamado George Miller, ele leu a Bíblia 200 vezes, sendo que 100 vezes ele leu de joelhos. E quando eu li isso, a biografia dele, nos livros do livro Heróis da Fé, lá em 1992, eu acredito, no 92, 93, eu fiz um desafio para mim mesmo, que durante a minha vida toda eu estaria lendo a Bíblia 100 vezes na minha vida. Nós estamos aqui em 2025, já se passaram muitos anos, 92 para 2025 temos 33 anos que já se passaram. E eu já li a Bíblia 40 vezes. Terminei agora, ano passado, em 2024, a 40ª leitura bíblica. E se Jesus não voltar, eu quero ler 100 vezes. Esse é meu alvo, esse é o meu objetivo. Por que ler a Bíblia? Porque ela é a palavra de Deus, a palavra de um Deus santo, sábio, poderoso, criador de todo o universo. E ele tem a direção absoluta, total e completa para a nossa vida. Então, como eu não vou ler a carta de amor de um Deus, de um Pai que me ama e que tem a direção para toda a minha vida, que me criou, que sabe muito bem o meu futuro, que conhece todos os meus dias, que tem a sabedoria e a completa solução para a história da minha vida? Como eu não vou ler? Como não? Vou ficar perdido, tateando, tentando achar um caminho, se ali tem tudo para mim, para o meu futuro, para a minha história. Então, esse é talvez o maior objetivo de ler a palavra. Por quê? Porque ela tem direção para a nossa vida, ela abençoa a nossa vida. Como não ler a Bíblia, se ela é a palavra de um Deus que nunca erra, de um Deus sábio, poderoso, como não ler? Ela tem toda a direção para o meu futuro, para um futuro abençoado. E eu nunca vou errar se eu seguir passo a passo o que a palavra de Deus diz. A palavra é eterna. E se eu segui-la, vai ser sucesso certo. Então o resultado vai ser bênção, né? Então ela é um mapa para o meu futuro, o mapa da mina. Como eu não vou ler, como eu não vou seguir, como eu não vou obedecer, só um burro não iria seguir esses mandamentos, esses princípios, né? Essa direção. Então, eu te convido para 2025, você não ser idiota, não ser burro, em nome de Jesus, mas amar a palavra, ler a palavra, estudar a palavra, seguir a palavra, obedecer a palavra do Senhor, em nome de Jesus, ok? A nossa filha, Delis Steck, tem apenas 11 anos, ela leu a Bíblia inteira já, com 11 anos. Ela já tinha lido 3 vezes a Bíblia de crianças, né, em anos consecutivos, e agora ela leu a Bíblia inteira com 11 anos de idade. Eu vou colocar no final aí o áudio dela, muito feliz porque leu a Bíblia toda. Eu quero
apresentar para vocês e deixar aqui a pastora Débora, minha esposa, que esse ano passado ela leu a Bíblia 5 vezes em 2024. 5 vezes. Passou de mim na leitura, tá? 44 vezes já leu a Bíblia, 43 vezes já leu a Bíblia toda. E eu quero fazer uma pergunta para ela responder. Vem cá, meu amor. Oi, gente. E a pergunta é: por que ler a Bíblia em 2025? Por que ler a Bíblia em 2025? Porque ela é tudo que você falou, e que ela é a palavra de Deus. Ela tem cura para nossa alma, ela tem restauração de mente para nós, né? Ela restaura a mente. Eu gosto muito do Salmo 119, ele fala da importância da palavra de Deus, do quanto a palavra de Deus é um tesouro para nós. Então não tem como não ler a Bíblia, né? Então eu nasci em lar cristão e passei muitos anos apaixonada, tive o meu primeiro amor com Jesus quando eu tinha 9 anos de idade, me entreguei para Jesus e desde aí eu comecei a me apaixonar por versículos bíblicos. Então eu pegava versículos bíblicos, decorava aqueles versículos bíblicos, porque a gente tinha desafios, né, na escolinha bíblica, a gente tinha desafios, e então eu era apaixonada por versículos bíblicos. Mas chegou a adolescência e esses versículos bíblicos desconectados uns dos outros não alimentavam a minha alma, só me lembravam de coisas, deixavam assim tipo, olha, tinha algo a mais, mas eu não procurei isso na palavra de Deus. Eu não achava que era importante ler a Bíblia, estudar a Bíblia, não achava que era importante. Até que quando nós casamos, o pastor já tinha lido a Bíblia 10 vezes, né? E eu vi ele no gabinete dele, te via no teu gabinete, estudando e lendo a Bíblia. Eu digo, leu a Bíblia de quantas vezes? 10 vezes? Eu digo, 10 vezes? E ele se converteu aos 12, né? Aos 12 anos de idade, e eu me converti aos 9, eu nunca tinha lido, e ele se converteu aos 12, e eu já tinha nascido lá cristão. Eu disse, não, eu tenho que ler a Bíblia também. E eu lembro que a primeira vez que eu li a Bíblia toda, nós já éramos casados, já tínhamos, acho que alguns meses de casados, e eu fui ler a palavra de Deus. E eu li a Bíblia em 6 meses. Aquilo para mim foi, assim, a maior conquista da minha vida. Aquilo me deu, assim, um ânimo. Eu disse, olha, eu já consegui ler a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. E eu vi o quanto eu fui ministrada, né? Nós vamos para a igreja aos domingos, nós queremos ser ministrados pela palavra de Deus, mas quando você está na sua casa, no seu secreto, e você lê a Bíblia, você é ministrado. Então, essa palavra te cura, essa palavra te liberta. Amém. Como diz o Salmo 119, essa palavra te dá nova vida, ela vivifica, né? Ela dá direção, ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Então, é para o hoje e para o futuro. E eu preciso ler. Então, a partir daí, a minha vida foi transformada. Graças a Deus, eu posso dizer que eu fui curada pela palavra de Deus. E a partir daí, eu comecei a ler com mais frequência e comecei a aumentar Quando eu criei o hábito de ler 1 vez por ano, aí eu disse, não, agora eu vou me desafiar a ler 2 vezes por ano. Porque eu gosto muito de ler, né? E eu vou gastar mais tempo lendo a palavra de Deus do que outros livros. Então, eu comecei a aumentar a quantidade de vezes que eu ia lendo a Bíblia. Então, esse ano agora, completei a minha 43ª leitura e passei do pastor, né? Mas não competindo, mas um desafio para mim, né? Aí eu lembro que essa semana mesmo, lá no Instagram, Leituras e Reflexões, sigam lá. Uma pessoa me respondeu lá num dos meus posts, respondeu que não era importante. Eu perguntei para ela falou que, agora pronto, agora a Bíblia é cura, é? Aí eu perguntei para ela, você já leu a Bíblia toda alguma vez na sua vida? E essa pessoa respondeu, não basta só ler, tem que ler, tem que estudar para ela se tornar vida dentro de você. Eu digo, pois é, mas como que ela vai se tornar vida se você nem sequer lê? Você precisa, pelo menos, ler é o primeiro passo. Quando você ler corretamente, você vai ter necessidade de meditar. E aquela meditação, aquilo você vai ruminando e o remédio vai fazendo efeito, né? E a gente vai conseguir praticar cada vez mais. Vai ser mais
surtir mais efeito. Com certeza, vai surtir mais efeito nas nossas vidas, vai ser automático você reagir a algumas coisas, porque aquilo já entrou tanto nas tuas veias, já entrou tanto nos teus pensamentos, que ler vai ser o primeiro passinho. Você vai querer meditar, você vai querer estudar, entender o que você está lendo, você vai ficar cada vez mais apaixonado. Amém. Por aquele que escreveu essa carta de amor para você. Amém, glória a Deus. Aqui na igreja, na MCM, nós incentivamos a leitura, principalmente a Débora incentiva muito, né, toda a igreja a ler a Bíblia, a ler livros, né? Fale um pouco aí sobre leituras e reflexões, o povo seguir lá. Nós temos um Instagram que incentiva a leitura de livros edificantes, que se chama Leituras e Reflexões, lá no Instagram. E nós, antes mesmo de ter esse Instagram, nós já fazíamos isso na igreja, né, promovendo grupos de estudos bíblicos, e a gente começou lendo livros, né? Livros edificantes, desde 2011. Eu e Minha Boca Grande, da Joyce Meyer. Bom dia, Espírito Santo. Bem-vindo, Espírito Santo, que são do Benihim. Nós já lemos O Campo de Batalha da Mente, também da Joyce Meyer. Nós temos inúmeros livros aí lidos entre ficções cristãs e também livros de edificação espiritual. Então, nós temos aí, desde 2011, nós temos quase 15 anos incentivando leituras de bons livros. E aí, nós começamos também a incentivar a leitura da Bíblia. Porque, às vezes, a pessoa terminava um ano e a gente falava bem assim, quantos livros você leu? Eu li 2 livros esse ano. E a Bíblia você leu toda? Não, então, se tu não tivesse lido nenhum livro edificante, mas tivesse lido a Bíblia, com certeza isso iria fazer diferença na sua vida espiritual. Por que a gente fala isso? Porque a gente vive isso, né? Então, a gente trabalha isso lá no Leituras e Reflexões também. Nós temos agora um canal dentro do Instagram, dentro do Leituras e Reflexões, incentivando aos cristãos lerem a Bíblia. Porque vai fazer diferença, e eu sou testemunho vivo de que a leitura da palavra transforma. Amém. Então, siga lá, Leituras e Reflexões, siga também a MCM Manaus, e lá você vai encontrar um plano, né, de leitura que é divulgado para que você possa acompanhar, participar, e vai ser bênção demais. Terças e sextas, a gente faz a divulgação desse plano bíblico que eu atualizo lá e sempre falo para eles, olha, agora não é mais 3 capítulos, são 4, mas é cerca de 15 minutos por dia a gente lendo a Bíblia. A gente começa dia 1º de janeiro, em Gênesis 1, e a gente vai obedecendo a ordem do cânon, né? E dia 25 de dezembro a gente sempre termina a nossa leitura bíblica, sempre incentivando uns aos outros e compartilhando reflexões a respeito da leitura que nós estamos fazendo. Amém. Só 15 minutos por dia. Tem gente que fica 1 hora, 2 horas, 3 horas em redes sociais, só passando, subindo, e não edifica absolutamente nada. Então, vamos ser apaixonados pela palavra, vamos ler a palavra. 2025 seja esse alvo. Você já leu? Leia novamente, e nunca é demais aprender mais do nosso Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Um abraço em nome de Jesus. Paz! Agora sim eu posso dizer que eu terminei tanto as minhas 3 biblinhas para crianças, aquelas lá com ilustrações e versículos bíblicos. Eu terminei 3 em 3 anos, e depois eu terminei a minha Bíblia toda em 1 ano. Depois de 3 anos lendo as biblinhas educativas, depois que eu aprendi a ler, agora que eu tô aqui, depois de 3 anos eu li minha Bíblia toda, o ano todinho, eu li minha Bíblia todinha. Tô tão feliz. Eu também, mamãe, te amo muito, 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 muito. Aprendemos muita coisa lendo a nossa Bíblia. Foi muito bom ter esse tempo de leitura com a senhora o ano todinho, porque aí dá pra perguntar as coisas. Por isso que é bom ler com a senhora. Muito obrigada, mamãe, por me acompanhar o ano todinho lendo a minha Bíblia. Lendo a minha Bíblia todinha, o ano todinho. Eu nem acredito, pra mim, eu tô sonhando, porque é tão maravilhoso uma coisa dessa. Nunca aconteceu isso comigo, quer dizer, já sim. Só que não desse jeito, ler uma Bíblia que eu li, tipo, que adulto lê. E eu consegui ler também. E que muita gente não consegue ler porque não conhece a palavra. Muita gente tá desviada nesse mundo e não conhece Jesus ainda. Mas eu consegui ler com a senhora e eu tô muito feliz por isso. Eu tô muito feliz mesmo. Obrigada, mamãe.